Olá, que Deus abençoe. Nós estamos meditando no Novo Testamento em ordem cronológica, seguindo a cronologia do Novo Testamento. Tem sido muito bom. Espero que você tenha gostado. E se tem gostado, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas também. Vamos pedir que Deus nos dirija. Hoje nós vamos ler João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7, tá bom? Meu Deus, obrigado. Mais uma vez, estamos aqui meditando na Tua Palavra, bebendo do Espírito, porque o Senhor disse que as palavras do Senhor é Espírito e vida. Então, nos dá, meu Deus, do Teu Espírito, para que possamos nos manter firme e forte neste mundo. Que assim seja. Versículo 1. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: saí daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Agora, o comentário que é do 3 e 4 diz assim: sai daqui e vai para a Judeia. Na sutil sugestão dos irmãos do Senhor Jesus, filhos de José e de Maria, havia a perniciosa ideia de fazê-lo trocar a vontade de Deus pela sua própria e assim obter mais notoriedade. Se o Messias seguisse a opinião deles, os milagres deixariam de ser feitos em prol dos aflitos e passariam a ter o objetivo de se autopromover. Dessa forma, temos sempre que vigiar para não sermos influenciados por ideias e propostas diabólicas que podem nos afastar da vontade de Deus. Assim como nesta passagem, ciladas sutis podem surgir por meio de palavras simples e de pessoas próximas. E é simples de você entender, né? Eles não criam em Jesus. Por isso que eles falavam isso, até porque eles não entendiam a obra do Senhor Jesus e nem o propósito. Essa é a verdade. O comentário do 5 diz assim: nem mesmo os irmãos do Senhor Jesus criam que ele era o Messias. Eles conviveram por anos com o Filho de Deus e viram o seu testemunho de humildade, mansidão e fidelidade ao Pai. Entretanto, mantinham o coração endurecido. Da mesma forma, muitas pessoas têm inúmeras oportunidades de conversão todos os dias. Contudo, preferem viver na incredulidade. O sofrimento que o Salvador passou no seu próprio lar nos faz entender que a fé em sua palavra sempre vai incomodar os incrédulos, a começar pela nossa própria casa. No entanto, assim como os parentes do Salvador posteriormente o reconheceram, nossa família pela fé em breve passará a servi-lo. Vamos conferir o que está em Atos 1, 13 e 14. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E isso é importante porque às vezes a pessoa ela está na igreja e muitos dos familiares dela ainda não. E ela termina por ser perseguida ou não compreendida, mas isso não impedia Jesus de continuar fazendo a obra. Uma hora, a palavra de Deus iria entrar no coração deles, como vimos em Atos, mais tarde entrou, mas primeiro Jesus teve que passar por isso. Quantos de nós também não passamos sendo mal compreendidos dentro da nossa própria casa? Mas o que vale é você permanecer fiel e firme ao Senhor Jesus e no propósito que Ele te chamou. 6. E disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. O comentário diz: o mundo odeia o Senhor Jesus e, consequentemente, aqueles que são dele. Quanto mais fiel uma pessoa for, mais desprezada e perseguida ela será. Em contrapartida, mais honrada e amada por Deus ela vai ser. No entanto, aqueles que vivem no pecado não atraem esse ódio do mundo, pois vivem no mesmo estado de rebelião que o diabo,
o perseguidor dos fiéis. E aqui está uma grande revelação do porquê sermos tão odiados, perseguidos neste mundo. Naturalmente, esse mundo não conheceu a Deus. Eles continuam ainda sobre a influência do pecado. Então o mundo nos odeia, mas nós os amamos, por isso oramos por eles. 8. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. O comentário diz: o tempo de Deus, toda a vida do Senhor Jesus seguiu o calendário e a agenda do Altíssimo, isto é, ele subiu à festa no tempo determinado pelo Pai. Sabemos que a natureza humana é impaciente, é precipitada, por isso se envolve tão facilmente em problemas. Mas quem anda em espírito tem discernimento e prudência para entender que o tempo do homem é diferente do tempo de Deus. Viver debaixo da vontade de Deus garante a você uma tranquilidade, paz. No 11. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Quer dizer, haviam aqueles revoltosos que procuravam Jesus porque queriam matá-lo, outros achavam que Jesus era bom, outros achavam que não. Quer dizer, cada um via da sua forma, da sua maneira, mas não reconheciam Jesus como verdadeiramente o Salvador. No 15, e os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não tendo aprendido? Comentário do 15, não as tendo aprendido. A sabedoria divina é extraordinariamente superior à sabedoria humana. Os judeus sabiam que o Senhor Jesus não havia estudado em nenhuma famosa escola rabínica, nem se aproximado de nenhum mestre conhecido. Por isso, se questionavam se ele não passava de um simples galileu, como poderia ter tanto entendimento das Escrituras? O que eles não entendiam é que a capacidade do Salvador era espiritual. Da mesma forma, quem vive a fé obediente e mantém comunhão com o Espírito Santo recebe a valiosa sabedoria do alto. Provérbios 2:6, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que veio o conhecimento e o entendimento. Tiago 3:7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Por mais sábio que uma pessoa possa ser, toda a sabedoria dela tem um provedor, que é Deus, né? Então, ninguém é sábio para sempre, porque toda a sabedoria que lhe foi concedida um dia vai acabar quando essa pessoa morrer. No 16, Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Comentário: se alguém quiser, a vontade de Deus será sempre revelada a quem honestamente deseja lhe obedecer. Aqueles que com sinceridade estão dispostos a se sacrificar, submetendo seus sentimentos e pensamentos ao crivo das Escrituras, receberão de Deus força para tal. Seguindo para o 18. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Comentário: busca a própria glória. O conhecimento dos religiosos sobre as Escrituras era teórico e proveniente de homens, não de Deus. Com isso, eles usavam o que sabiam com fins vaidosos e também com interesse de se promover diante das pessoas. O Altíssimo não se impressiona com conhecimentos e performances eruditas, mas tem prazer na fé genuína e na pureza das intenções. O
que é interessante é que eles eram todos intelectuais, né? Os fariseus, os escribas, os saduceus, os herodianos, né? Eles eram pessoas estudadíssimas, né? Respeitadíssimas. E Jesus era um simples galileu, porque Galileu é como no Brasil, se fosse aquela pessoa do Nordeste, aquela pessoa que não teve grandes oportunidades para estudo, teve que trabalhar muito cedo. Então Jesus era visto assim, né? Com um pouco certo de desprezo. Então, quando Jesus abria sua boca, o ensinamento dele era simples, era poderoso, tinha autoridade e tocava as pessoas. Por isso era diferente. E aí o 19 diz: não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar-te? O comentário diz: tens demônio. A má consciência daquelas pessoas estava exposta diante do Senhor Jesus. Por isso, elas o atacavam. Suas trevas interiores, ao serem confrontadas com a luz da palavra dita com autoridade, revelavam suas mentiras. Ao acusarem o Messias de endemoniado, cometeram o pecado de atribuir ao diabo todas as obras que foram feitas pelo Senhor Jesus por intermédio do Espírito Santo. Se formos olhar para toda a lei, né, que Deus deu a Moisés, quantas leis nós já quebramos, né, ao longo da nossa vida ou ao longo de um dia apenas. Então, todos nós somos pecadores e carecemos do Senhor Jesus como nosso Redentor e Salvador. 21. Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma só obra e todos vós maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O comentário diz: o julgar, nesse sentido, ensinado pelo Salvador, significa formar um pensamento, opinião ou suposição a respeito de algo ou de alguém. O Senhor deixa claro que devemos observar e avaliar o que vemos e ouvimos para que possamos discernir entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas. Mas os critérios dessa avaliação devem estar fundamentados nos parâmetros da palavra de Deus e nunca na aparência ou em nosso próprio padrão de exigência, pois isso seria injusto. Aqueles homens julgavam o Filho de Deus segundo os seus pensamentos levianos, legalistas, interesseiros e falsos, o que culminou em pecado e em condenação para eles mesmos. Ainda hoje, muita injustiça é cometida devido a avaliações precipitadas feitas sem discernimento espiritual. Então o Senhor Jesus tentou ali abrir os olhos dele porque eles quebravam, né, a regra do sábado para poder fazer a circuncisão, né, que é o corte do prepúcio do órgão masculino. E Jesus curou um homem, quer dizer, fez o bem, mas isso era tido como errado para eles. Certo? Era eles. Então era aquela famosa história, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. No 25. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ei-lo aí, está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. O comentário diz assim: este é o Cristo, segundo a profecias, Malaquias 5:2, vamos conferir. E tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Seguindo o comentário, o Salvador deveria vir de Belém e da tribo de Judá, mas os judeus mostraram o quanto estavam confusos, tanto em respeito às Escrituras quanto à verdadeira origem do Senhor Jesus.
Eles nem sequer tiveram cuidado de averiguar que o Messias havia nascido em Belém e não em Nazaré. Você já ouviu falar de conveniências? Então não convinha a eles dizerem ou afirmarem que ele realmente tinha todos os requisitos para ser o Cristo. Então, nem sabemos de onde vem. Não, no fundo eles sabiam. Mas como aquelas pessoas, a multidão, eles não liam as leis, não liam as escrituras, muitos deles nem tinham essa condição de ler, então eles podiam enganar a massa. Muitos anos, em séculos passados, principalmente aqui na Europa, era-se proibido ler a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia e busca esse entendimento do Espírito, ela vai confrontar a religião, que veio trazida de Roma e trouxe muitas coisas más para dentro do cristianismo que não existe. Então, não existe na Bíblia. Então, a própria religião proibiu durante muitos anos a leitura da Bíblia. Pelo contrário, você deve meditá-la porque nela está a fonte da vida. No 29, mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Todo que é nascido de Deus conhece o Pai, porque ele se torna como filho. 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. O comentário do 30 diz assim: ninguém lançou mão dele. Embora os religiosos quisessem prender e ferir o Senhor Jesus, o Pai não permitia. Significa que, na vida dos filhos de Deus, o céu controla tudo e em tempo algum permite que as trevas prevaleçam sobre eles. Então, uma pessoa que tem a sua vida nas mãos do Senhor Deus, o céu controla tudo. Nada está em oculto para Deus. 31. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Gregos, a Grécia naquela altura era o centro da inteligência. Mas o que eles não estavam entendendo é que Jesus iria para o reino do céu, Ele voltaria para a glória de onde ele veio. E se aqueles homens não se arrependessem, também não poderiam ir para lá. No 36, que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E com a finalidade do vídeo não se tornar longo, eu vou parar nesse versículo porque ele é muito profundo e eu quero abordar mais coisas a respeito dele, Sobre a sede, sobre esta água e o que pode saciar todas as sedes. A fonte da eternidade está à disposição de todos, sabe? A porta, ela está aberta para quem quiser passar. Se você desejar a salvação, vá até a cruz, vá até Jesus, se arrependa. Ele vai lavar você dos seus pecados, vai reconciliar você com Deus e você será feito filho de Deus. Um prazer inigualável, um tesouro neste mundo. Que Deus abençoe você abundantemente. Até o próximo vídeo.